Amém? Você veio adorar o Senhor nessa noite? Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Eu vou trazer uma palavra breve. Nada de extraordinário que você nunca ouviu na sua vida. Não. Jeremias, capítulo 18. Você encontrou, pode dizer um amém? Eu trouxe essa palavra no último encontro que eu tive com os jovens aqui na nossa igreja. E eu já estava com desejo de ministrar nesse momento de ceia, mas um pouquinho resistente a isso. Quando foi ontem, segunda-feira, eu fui numa loja para trocar um pneu do carro, trocar o pneu do carro, e aí de repente começa a tocar um louvor que é muito similar a esse texto. É um louvor muito antigo que fala sobre o oleiro e o vaso. Eu falei, já entendi, Jesus, já entendi. Eu estava resistente, mas eu já entendi. Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui. Talvez você tenha falado consigo mesmo aí nesse lugar, no seu momento: poxa, pastor, eu pensei, eu imaginei que hoje o Senhor traria algo novo, ou uma palavra nova. Eu também pensei, mas muitas vezes o que Deus quer falar conosco não é algo novo. Muitas vezes o que Deus quer fazer é trazer à memória aquilo que nós já sabemos, e nos lembrar de quem somos e do que Ele nos chamou para fazer. Hoje eu acredito ser um dia como esse. É um texto conhecido. Você já ouviu e eu já ouvi inúmeras mensagens baseadas nesse texto de Jeremias capítulo 18. No momento em que a palavra do Senhor, ele chega para Jeremias e convida Jeremias a um encontro. Mas não um encontro com o rei, não um encontro com um governante, não encontro com príncipes, não encontro com outros profetas, mas um encontro com o oleiro. E a primeira coisa que eu poderia destacar nessa noite é o convite de Deus para Jeremias. Deus inicia falando com Jeremias: levanta-te. Levante-se, Jeremias. O texto não explica se Jeremias estava sentado, se ele estava dormindo, se ele estava apenas deitado, mas a palavra de Deus, quando vem para Jeremias, é: levante-se.
Quando Deus fala para Jeremias se levantar, Deus está exigindo do profeta um posicionamento. E antes de qualquer coisa que Deus fosse falar ou mostrar ou revelar para Jeremias naquele momento, Deus estava exigindo de Jeremias um posicionamento. Muitas vezes, antes de Deus falar qualquer coisa comigo ou com você, antes de Deus mostrar ou revelar alguma coisa a mim ou a você, Deus vai exigir da minha parte, da sua parte, um posicionamento. Diga comigo, posicionamento. Deus nos convida muitas vezes a nos posicionarmos na sociedade, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa escola, no nosso local de trabalho, mas principalmente na nossa vida espiritual. Se você que entrou aqui nessa noite precisa ouvir Deus falar com você, precisa de um direcionamento de Deus para a sua vida, se você está buscando resposta de Deus em alguma área da sua vida, da sua casa ou família ou do seu negócio, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: se posicione. Se posicione espiritualmente, se levante. Pare de ficar prostrado, pare de ficar em dúvida ou cocheando entre dois pensamentos. Se levante, se posicione. Que antes de Deus mostrar ou falar alguma coisa, Ele exige de mim e de você um posicionamento no mundo espiritual. De que lado você está? A palavra de Deus chega para Jeremias e diz: se levanta e desce. Se levanta e vai para um lugar de destaque, não, é se levanta, se posiciona e desce. O que Deus quer dizer com isso para o profeta Jeremias? Deus está querendo mostrar para mim e para você, através da vida do profeta Jeremias, que quem é usado por Deus não pode ser resistente a descer. Quem é usado por Deus não deve ser resistente a descer. Porque muitas vezes Deus não vai falar comigo, com você no alto da montanha. Deus vai falar comigo e com você lá no profundo vale. Quando o salmista vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muitas vezes Deus não vai se revelar a mim e a você na montanha, mas Ele vai falar conosco lá embaixo. Levante-se, Jeremias, mas desce. Quando Deus fala sobre descer, Ele fala sobre humildade, fala sobre, muitas vezes, se humilhar, porque profeta de Deus, ou quem é usado por Deus, não deve ser resistente a descer. Descer para mim não deve ser algo difícil. Descer para mim não deve ser algo complicado. Se Deus falar comigo, desce, eu desço. Deus, aonde o Senhor quer que eu esteja? É lá embaixo? É lá embaixo que eu vou. Porque tudo que eu quero é ouvir a sua voz. A palavra de Deus vem para Jeremias, e antes de qualquer coisa que Deus vai falar para Jeremias, Deus fala: se posicione, levante, mas desce. Desce, vai até a casa do oleiro, porque é lá que eu te farei ouvir as minhas palavras. Existe um lugar em Deus que a sua voz encontra o nosso coração. Existe um lugar em Deus onde a sua voz encontra os nossos ouvidos. E muitas vezes não é no lugar que você acha o ideal. E muitas vezes não é num lugar onde você imagina ser o melhor lugar, não. Você precisa estar atento para o lugar onde Deus está te direcionando, porque é exatamente naquele lugar que Deus quer falar com você. Quando nós vamos lá para Gênesis, lá no início, quando Deus vai falar com Abraão e dá ordem para Abraão que ele deveria sair da sua casa, da sua parentela, e Abraão sai da sua casa, mas leva o seu sobrinho Ló consigo. Você vai ver depois, estudando, analisando em casa, que Deus não fala mais nada com Abraão até o momento em que Ló se despede de Abraão. Quando Ló se despede de Abraão, Deus volta a falar com Abraão.
porque existe um lugar onde a voz de Deus encontra o nosso coração. Deus está falando para Jeremias: levanta e desce até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O versículo 3 diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabe o que é mais interessante nesse versículo 3? Que quando Jeremias chega ao local indicado, quando Jeremias chega até a casa do oleiro, ele não encontra um oleiro parado, e a partir daquele momento o oleiro começa a trabalhar. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê que o oleiro já está trabalhando naquele lugar. Eu desci à casa do oleiro e ele estava fazendo a sua obra com as rodas. Quando nós chegamos na casa do oleiro, Deus já estava trabalhando. Muitas vezes eu penso, eu imagino que Deus vai começar a realizar aquilo que Ele prometeu na minha vida. Muitas vezes eu posso pensar ou imaginar que Deus ainda não começou, que Deus ainda vai começar, que Deus ainda vai trabalhar, ainda vai acertar algumas coisas na minha vida. O que Deus me mostra com esse texto é que quando a palavra profética chega para Jeremias e Jeremias vai até a casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando na sua obra. Ei, querido, você que entrou aqui nessa noite, não se preocupe, porque se Deus te deu um direcionamento, se Ele tem falado ao seu coração, não significa que Deus ainda vai começar a trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família ou na vida dos seus filhos. Não, quando Deus está falando com você, Ele já está trabalhando. Quando Deus está falando com você, Ele já está agindo na sua casa. Quando a palavra de Deus chega ao seu ouvido, significa que o obreiro, ele já está fazendo aquilo que ele precisa fazer. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus não é um Deus estático, Ele não está esperando algo de ruim acontecer para Ele poder reagir. Não, na minha vida, na sua casa, Ele já está trabalhando. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele já estava trabalhando. Quando Jeremias chega, ele encontra o oleiro, já estava trabalhando. Na sua casa, na sua família, Deus não está esperando as coisas piorarem para Ele fazer alguma coisa. Deus já está trabalhando. É porque muitas vezes nós não entendemos o jeito ou a maneira de Deus agir. Muitas vezes nós queremos e imaginamos que Deus vai vir por um caminho e Deus vem por um outro caminho, de um outro jeito, de uma outra forma. O que Deus está me mostrando com esse texto aqui, apesar de você não imaginar, apesar de você não entender, mas eu já estou trabalhando nessa área. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E aqui eu paro um pouquinho para falar sobre o processo do barro, o processo do vaso. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi. Mas você já deve ter ouvido inúmeras vezes, mas eu quero lembrar você nessa noite. Antes de se tornar um vaso, o oleiro ele precisa fazer a extração do barro. Ele vai a uma região onde existe lá uma porção de argila, e ele faz a remoção de uma certa quantidade de argila, e com aquela remoção, com aquela argila, ele leva para o seu local de trabalho, para a casa do oleiro. E é na casa do oleiro que ele vai fazer a extração do material que ele pegou. Ele vai fazer a primeira limpeza. Daquela argila você pode imaginar que vieram pedras, que vieram galhos, que vieram restos de folhas e pequenas impurezas. Mas para se trabalhar com o barro, aquelas impurezas precisam ser retiradas.
E quando a gente fala sobre esse processo do barro, nós estamos falando da nossa vida, da minha vida, da sua vida. Quando Deus nos arrancou do lamaçal do pecado, nós viemos cheio de carrapichos, cheio de sujeira, e cheio de impurezas, cheios de imperfeições. E mesmo assim, quando talvez as pessoas olhavam para a gente e não davam nada para a gente, talvez o mundo olhava para mim ou para você e não dava nada para a gente, mas o olheiro olhou para aquela forma ainda em barro, meio sujo. Ele olhava para aquele barro sujo, mas ele dizia, talvez ele pensava consigo mesmo, mas esse aqui está sujo agora, mas eu posso trabalhar, ele pode se tornar futuramente um lindo vaso. Ele começa a fazer o processo da limpeza, primeiro tirar as impurezas visíveis ao olho nu. Ele começa a tirar as pedras, ele começa a tirar as maiores pedras, as menores pedras, resto de raiz, de galhos e de folhas. Começa a tirar as impurezas, é a primeira limpeza do barro. Passa pelo primeiro processo de limpeza. Assim é a forma como Deus faz na minha vida e na sua vida. Quando a palavra de Deus diz que Ele nos tirou, Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é o momento onde o oleiro está arrancando aquele barro para levar para a casa do oleiro, para trabalhar na casa do oleiro, aquela massa ainda sem forma. É só uma massa sem forma. Mas ele começa a trabalhar naquele barro. Ele começa a arrancar aquelas impurezas. E aí vem o segundo processo, uma limpeza mais profunda. E aí vão aparecendo as outras sujeiras que estavam escondidas. Quando talvez ele tenha imaginado que já tinha tirado tudo, ele vai vira o barro para um lado, vira para o outro, tira mais uma pedra, tira mais uma sujeira, tira mais uma impureza. A limpeza continua. Esse é o nosso processo quando nós estamos na mão do oleiro. Vem um terceiro processo, que é o momento onde o oleiro ele começa a amassar o barro. Amassar o barro amassar o barro, ele começa a amassar o barro, começa a apertar o barro. Vira para um lado, aperta, vira para o outro lado, aperta, vira para o outro lado, amassa, vira para o outro lado, amassa mais, Talvez você não tenha a oportunidade de ver um oleiro trabalhando com barro, mas talvez você tenha visto talvez o seu avô, a sua avó fazendo pão em casa. Você já viu alguém fazendo pão em casa? Quando começa a bater na massa, começa a virar massa e apertar a massa, e começa a bater, e começa a virar, e começa a apertar. Para que é isso? Tanto para a massa quanto para o barro, para que eles possam ter uma forma homogênea, para que não fique uma parte seca e outra parte mais úmida, para que toda a massa, para que todo barro possa se tornar uma massa homogênea, para que possa ter consistência. Quando o oleiro está amassando o barro, ele está tirando toda a possibilidade de existir bolhas de ar dentro do barro, porque para os próximos processos, a bolha de ar ela pode estourar aquele vaso. Então aqui o oleiro ele está amassando o barro, não é para quebrar não, porque ainda é uma massa sem forma ainda, mas ele está amassando para tirar as bolhas de ar que talvez ainda estejam presentes naquele barro. Muitas vezes nós somos amassados, e não é pelo diabo, e não é por Satanás, e não é porque é olho gordo, e não é porque fizeram uma obra de feitiçaria contra a minha vida, pastor. Uma irmã chegou para mim e falou que fizeram uma obra de feitiçaria contra mim. Fizeram uma macumba, fizeram isso, é olho gordo. Botaram meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, coitado da galinha, coitado do bicho que usaram. Porque não é feitiçaria, não é encantamento, não é nada disso. É o oleiro que está amassando o barro. É o momento em que Deus está amassando o Anderson, está amassando a mim, está amassando a você. Para quê? Para tirar qualquer resíduo de bolha que ainda pode ter dentro de mim, qualquer resíduo de imperfeição, qualquer resíduo que exista dentro de você, que pode estragar aquilo que Deus quer transformar você lá na frente.
É o momento em que Deus, o oleiro, Ele está amassando o vaso. Parece que aquele momento onde você parece ser mais perseguido. Parece que aquele momento onde as coisas parecem nunca dar certo. Parece que aquele momento onde é pressão de todo lado, é dor de todo lado, é notícia difícil de todo lado. Pastor, o que é isso, pastor? Eu falo para você nessa noite, é o oleiro que está amassando o barro. Amassa para tirar o ar, para dar consistência, porque tem uns irmãozinhos que é difícil. Não pensa que é só o outro não, é você também. É porque a gente às vezes só pensa que é o outro. Eu olho para mim, eu só vejo perfeição, pastor. Não, é o fulano de tal, é o fulano de tal, é o ciclano de tal. Não, é você também. É só pisar no teu calo, filho. É o Anderson também. Às vezes a gente é ruim. E Deus sabe. E o oleiro sabe. Eu preciso apertar mais aqui antes, porque tem ar aí dentro ainda. Você está muito cheio ainda. Eu preciso apertar mais você. Você está achando o quê, meu filho? Não, tem ar aí dentro ainda. Vou tirar tudo, vou deixar nada. É o processo até chegar na mesa, até chegar no local onde o oleiro ele vai começar a iniciar o processo da moldagem, da forma. Ele tira as impurezas, ele limpa, ele amassa, aquela massa ainda sem forme. Aí ele agora parte para um outro processo. Ele vai centralizar aquela massa no seu torno, no seu local de trabalho ou na sua roda. Estar aqui, o processo que o barro ele passa, é o momento em que o oleiro pega aquela massa agora já sem tantas impurezas, agora já não tem tanto ar dentro dela. Agora o oleiro pega aquela massa ainda sem forma e coloca na sua roda ou no seu torno, e ali é o momento onde ele vai começar a trabalhar, onde ele vai começar a dar forma. O que isso ensina para mim e para você? É o momento onde Deus quer me colocar e quer colocar você no centro da sua vontade, porque cada milímetro para beira, para fora, cada milímetro fora do centro, aquela massa vai rodar desconforme, aquela massa não vai rodar perfeitamente, a massa, o vaso não vai ficar perfeito. Então aquela massa precisa estar totalmente centralizada no torno. É o momento que Deus chega para mim e para você. Não é para a direita, Anderson, não é para a esquerda. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu quero para a sua vida. Não é por esse caminho que eu quero que você ande. Não são essas decisões que você precisa tomar. Eu quero você no centro da minha vontade. É o momento que o oleiro pega aquela massa ainda sem forma e coloca no meio do torno, e a partir daquele momento ele começa a trabalhar. Agora sim, agora ele vai colocar as suas digitais naquele barro, naquela massa. Agora ele vai determinar a função daquele vaso. Agora ele vai determinar o chamado daquele vaso. Agora ele vai determinar a capacidade daquele vaso. Agora ele vai determinar para que aquele vaso será usado. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que existem alguns tipos de vaso. E se eu pudesse destacar e falar sobre cada um deles aqui nessa noite, eu destacaria um vaso servido para colocar coisas preciosas, um nardo precioso, um perfume valioso. Eu poderia destacar um outro vaso que era usado para guardar o azeite, um azeite precioso, um azeite valioso, azeite para unção. Eu poderia destacar um outro vaso que era guardado as águas, as talhas da purificação. Cada vaso tem um trabalho, cada vaso tem uma função, cada vaso tem uma capacidade específica, e não é o barro quem diz para o oleiro o que ele quer ser ou o que ele pode fazer, não, é o oleiro que está no controle do barro. Não é o barro que tem controle sobre o oleiro, mas é o oleiro que tem controle sobre o barro. Paulo vai dizer isso em Romanos
mãos. Não tem o oleiro poder sobre o barro, é o barro nas mãos do oleiro, e o oleiro que determina o chamado, a capacidade, a área de atuação. Ei, querido, eu quero falar para você, não adianta você rodar pelo mundo ou procurar outras coisas ou afazeres para a sua vida. Existe um propósito de Deus para cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Por isso que existem músicos, por isso que existem cantores, por isso que existem pregadores, por isso que existem evangelistas, por isso que existem mestres, professores. Ei, Deus tem um chamado específico para a sua vida. É Ele quem diz. É Ele quem diz: esse aqui vai ser missionário, esse aqui vai ser levita, cantor, esse aqui vai ser um adorador, esse aqui vai ser um pastor, esse aqui vai ser um mestre, esse aqui vai ser um professor, esse aqui vai ser um profeta, essa aqui vai ser uma dona de casa, mas uma dona de casa com excelência. Por quê? Porque é o oleiro quem determina sobre o que o vaso será usado. Ele que determina a sua função, Ele que determina um chamado, Ele que determina a sua capacidade. É Ele. E no momento em que aquela massa está sobre o torno ou sobre a roda, Ele começa a trabalhar e Ele começa a desenhar. E para eu que sou leigo, para eu que não entendo nada disso, para mim continua sendo uma massa ainda sem forma. Porque para quem não é o artista em si, você só consegue identificar uma obra-prima depois que ela está pronta. É ou não é verdade? Eu já vi em alguns momentos na internet uma pessoa com uma capacidade altíssima, uma habilidade altíssima, pintando um quadro. E eu estou vendo ela pintar o quadro, pintando, e já quase chegando no final do quadro. Eu não estou entendendo nada. Que desgrama é essa que essa pessoa está pintando aí? Vai dizer para mim que isso é arte? Um negócio sem nexo, sem cabeça, um negócio sem futuro, medonho. Que coisa feia é essa? Mas aí de repente o pintor vai, ele vira o quadro de cabeça para baixo. Aí você percebe uma pintura belíssima. Como é que esse infeliz consegue pintar esse troço de cabeça para baixo? Se de cabeça para baixo eu nem sabia o que era. Assim sou eu e você. É igual. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua vida. Você está vendo e você não está enxergando nada. Você não está enxergando beleza nenhuma. Você não está vendo obra-prima. Que obra-prima, pastor? Eu estou vendo aqui um monte de massa aqui sem forma. Eu estou vendo um negócio aqui meio malamanhado, meio estranho, esquisito. Mas para quem conhece, mas para quem sabe pintar, mas para quem sabe trabalhar com o barro, e naquele momento ali ele já está vendo: esse aqui vai ficar lindo, essa aqui vai ficar linda. Eu já estou vendo ele, eu já estou vendo ela atuando, eu já estou vendo ele, eu já estou vendo ela na casa dela, já estou vendo ele, já estou vendo ela na universidade, no local de trabalho, no hospital. Eu já estou vendo ele lá naquele complexo de empresas. Eu já estou vendo ele, já estou vendo na sua área de atuação. Para mim, para você que talvez não tenha tanta habilidade com a matéria bruta em si, não conseguimos enxergar aquilo que o oleiro está enxergando na minha vida e na sua vida. Mas é exatamente nesse momento que ele começa a dar forma. Depois que ele dá a forma, aquela peça ainda passa por um outro processo. É o tempo da secagem. Vai secar. Alguns estudiosos dizem que o oleiro pega aquela peça de barro e coloca num quarto escuro, para que não haja luz do sol,
Porque se for alcançado pela luz do sol, a peça pode secar de um lado e não secar de outro lado. E toda peça tem que secar uniformemente, por completo. A secagem tem que ser perfeita. Não pode existir umidade na peça, no material, não pode existir umidade. Esse é o penúltimo processo, porque o último é entrar no forno. Então a peça ela precisa ser totalmente seca. E ficam ali alguns dias, chegam a ficar algumas semanas, para que, dependendo do tempo, dependendo do clima, dependendo da estação, com muita umidade ou baixa umidade, mas a necessidade da peça ser totalmente seca. Esse é o tempo da espera. Esse é o tempo onde nós parecemos que a nossa vida está estagnada, está parada, nada acontece, nada muda, nada vai para frente. E passam-se meses e passam-se anos, e parece que a minha vida continua estagnada, pastor. Parece que nada está acontecendo na minha vida, ou na minha casa, ou no meu casamento. Ei, fique tranquilo, você está no tempo da secagem, porque o último processo é o forno. Então você precisa estar aí, muitas vezes sozinho, muitas vezes chorando sozinho, muitas vezes sofrendo sozinho, muitas vezes aguentando a pressão sozinho. É a espera, é demorada, porque se for rápido demais, pode entrar no forno antes da hora. O último passo é o forno. Antes da peça entrar no forno, antes daquele objeto entrar no forno, ele ainda pode ser moldável. Ele ainda pode passar pelo processo todo e se tornar uma outra peça. Mas depois que passa pelo forno, é impossível tornar outra peça. Por quê, pastor? Porque depois que aquela peça passa por todo o processo e entra no forno, um forno do oleiro ele pode chegar a temperaturas de até 1300 graus Celsius. Depois que o barro entra no forno e passa pelo forno, as partículas daquele barro agora não é mais um barro, há uma transformação e agora começa a se tornar numa peça rígida, numa porcelana, talvez uma porcelana preciosíssima e caríssima, mas agora não é mais uma argila mole, agora é uma outra peça, agora é um outro material que não pode mais ser moldável. Por isso, cuidado do oleiro antes de colocar a peça no forno. E quando Jeremias está dizendo aqui no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Esse aqui é o momento em que o oleiro está moldando, está apertando, está pressionando, ou está levantando, ou está fazendo mais um detalhe, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, quer me ensinar que existe uma forma ainda de você estar resistente àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque não foi o oleiro quem quebrou o vaso, foi o vaso que quebrou na mão do oleiro. O oleiro sabe a pressão certa, o oleiro sabe fazer o trabalho certo. Não foi a pressão errada da mão do oleiro, não foi o trabalho errado, não. Foi o vaso que ainda estava instável, o vaso que ainda estava imperfeito, e ele se quebrou na mão do oleiro. Nesse processo ainda é possível fazer dele um novo vaso. E aí, se o mundo olha para mim daquele jeito,
Se o mundo olha para mim daquela forma, se as pessoas olham para mim daquele jeito, ou olham para você daquele jeito que você era, ainda resistente, ainda com algumas coisas para serem moldadas, se o mundo olha para mim, se o mundo olha para você daquela forma, talvez eles olhassem para mim e dissem: essa aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais saída, essa aí vai morrer desse jeito mesmo. Mas porque ele se quebrou na mão do oleiro, o oleiro ele não descartou o vaso, não, ele não foi para o lixo. Para o oleiro ele não deixou de ter valor. Para quem não sabe trabalhar com barro, joga fora, mas para quem sabe trabalhar com barro, diz: ainda tem valor, ainda tem jeito, eu ainda posso moldar de uma forma que ele vai ficar mais resistente. E ele não joga fora, e ele não descarta o barro, ele torna a fazer um outro vaso. Eu quero que você fale isso comigo: ele torna a fazer um outro vaso. Diga mais forte: um outro vaso. Diga mais forte: um outro vaso. Isso. O outro vaso ele também tem nas suas partes a digital do oleiro, porque o mundo pode olhar para mim e dizer que não tem mais jeito, o mundo pode olhar para você e dizer que não tem mais saída, que não tem mais solução. Mas quando eu me quebro nas mãos do oleiro, ele não joga fora, ele não descarta, ele não deixa de lado, ele torna a fazer todo o processo novamente, até fazer de mim, até fazer de você um novo vaso, um outro vaso, conforme aquilo que lhe apraz. Aí ele vai para o forno, e o forno fala sobre a provação do barro, assim como eu e você também vamos passar. Vamos, pastor, vamos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 7, o apóstolo Pedro vai dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você é que assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, a fé do cristão é aprovada nas dificuldades. Pastor, você está querendo dizer que a minha fé é provada? É, a sua fé é provada. E quando eu vejo isso, quando eu posso testemunhar isso, só você pegar a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, você vai ver que no final da galeria dos heróis da fé, os milagres de muitos não aconteceram, viram com seus olhos espirituais, mas eles foram suficientemente capazes de suportar pela fé. Pedro está dizendo que a aprovação da nossa fé passa pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 e 13, Paulo vai dizer: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando que as obras dos cristãos serão testadas por Deus para revelar a sua qualidade. A minha fé vai ser provada pelo fogo, pelas dificuldades. As minhas obras também vão passar pelo fogo. O apóstolo Paulo está dizendo isso em 1 Coríntios capítulo 3. E Pedro também vai dizer em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O apóstolo Pedro chama as dificuldades da vida cristã de prova ardente, mostrando que sofrimento e perseguição fazem parte do processo da fé. Sabe por que o oleiro está trabalhando no barro? Sabe por que o oleiro está apertando o barro? Sabe por que muitas vezes o oleiro precisa passar pelo processo da água, de umedecer o vaso de novo, o barro de novo, para depois apertar de novo, para depois deixar secar de novo, para fazer dele um vaso novo? Sabe por que ele está tendo todo esse cuidado? Porque depois que passa pelo fogo, se entrar dentro do forno e estourar, você vai virar caco. Aí sim vai ser jogado no lixo. Se entrar dentro do forno com bolhas ou com sujeira e explodir dentro do forno,
não tem mais jeito. Por isso que Jeremias está dizendo: o processo é antes, o trabalhar é antes. Todo o processo que o oleiro precisa fazer do vaso é antes de entrar no forno, porque quando chegar no tempo da aprovação da fé, no tempo da aprovação das obras, no tempo da aprovação da vida cristã, você precisa estar um vaso direitinho na mão do oleiro. É isso que Deus está falando. Não posso. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Adevec Natal, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, Adevec Natal. Ei, se você vai quebrar, quebre, mas quebre nas mãos do oleiro. Quem vê o vaso pronto não imagina o processo que ele passou, não imagina as etapas que ele passou, mas o oleiro sabe de cada processo, de cada etapa que aquele vaso passou nas suas mãos. O processo da limpeza, o processo do amasso, o processo da moldagem. Quem vê o vaso pronto, quem olha para mim, quem olha para você e olha para a gente e vê assim: tá, esse fulano de tal não passa por nada, ciclano não passa por problema nenhum, Beltrano não tem problema nenhum na sua vida, não sabe que o oleiro está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, está trabalhando na minha casa, está trabalhando na sua casa. Ei, continua nas mãos do oleiro. Melhor lugar para você ficar nessa noite, durante toda a sua vida, é nas mãos do oleiro. Para de olhar para o vizinho A, para o vizinho B, para o vizinho C. Para de olhar para as coisas que não dão certo, que não saem com a forma como você imagina ou pensa. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Ele moldar você de novo. E se quebrar, deixa Ele fazer de você um novo vaso. Ele pode.